pegar? Maravilha, então. Bom, posteriormente, a derrota de Napoleão Bonaparte na Batalha das Nações, os países vitoriosos iniciaram uma série de negociações na cidade austríaca de Viena. Napoleão foge da ilha de Elba, regressa à França, reassume o trono e interrompe as negociações, que serão apenas retomadas depois da derrota definitiva de Napoleão Bonaparte na Batalha de Waterloo. Então, o Congresso de Viena tem dois momentos. Entre esses dois momentos está o governo dos 100 dias. Por que a cidade austríaca de Viena foi a escolhida para sediar o encontro? Porque, embora os austríacos tenham sido derrotados dezenas de vezes pela França de Napoleão Bonaparte, em nenhum momento ela foi invadida e ocupada militarmente por Napoleão. Então, a cidade de Viena era uma cidade que simbolizava todo o esforço de luta da Europa contra as forças francesas conduzidas por Napoleão. Vários países participaram e vários países enviaram representantes. O que eu vou colocar na lousa aqui são aqueles países com poder de decisão maior. Por exemplo, a Suécia participou? Participou. Participou. Portugal participou? Participou. Mas as delegações desses dois países, em nenhum momento alcançaram o poder e influência das diplomacias da Áustria, da Prússia, da Rússia, da Espanha, da Inglaterra e França. Ok? Firmeza? Tentar usar o espaço aí, rapaziada, apenas para comunicação saudável, hein? Ok? Firmeza? Sem constrangimentos aí, hein? Eu não estou conseguindo enxergar, mas estou visualizando que tem coisa errada aí. Dedicar esse espaço apenas à aula. Firmeza? Então vamos lá, vamos continuar. Eu preciso fazer 3 observações aí. Ok? Para quem está estudando aí, para quem está sentadinho, garrando, escrevendo, que é o ideal, né? Que é o ideal, estou falando do que é ideal. Vamos lá, vamos falar do que é ideal. O ideal é o seguinte, é você anotar essas 3 observações que eu farei. Firmeza? Bom, primeira observação. Áustria, Prússia, Rússia e Espanha eram monarquias absolutistas. Então, elas representam o absolutismo anti-iluminista, o absolutismo antirrevolucionário no encontro. Segunda observação, a Inglaterra não é um país absolutista, ela tem uma monarquia parlamentarista, é um país liberal. Mas durante as guerras napoleônicas, ela lutou ao lado dos países absolutistas contra a França.
Firmeza? Então vamos lá. Que França é essa? Essa é a terceira observação. Que França é essa que participa da negociação? Se a França foi o país derrotado nas guerras napoleônicas, se a França foi o inimigo comum, por que ela foi autorizada a participar do encontro? Porque a França que vai participar do encontro não é a França de Napoleão, não é a França da Revolução. É a França da dinastia dos Bourbons. A França da dinastia dos Bourbons participa das negociações com os demais países. Quais os principais objetivos dessa conferência diplomática? Quais os principais objetivos do Congresso de Viena? Primeiro objetivo: refazer, reordenar, redesenhar o mapa europeu, que havia sido profundamente afetado pelo processo expansionista francês conduzido por Napoleão. Segundo objetivo: fortalecer as monarquias europeias, que haviam sido profundamente atingidas pelo expansionismo dos ideais republicanos com as tropas de Napoleão. Terceiro e principal objetivo: impedir novos processos revolucionários. Impedir futuras revoluções semelhantes àquela que aconteceu na França, no continente europeu. Garantir a contenção do avanço dos ideais revolucionários. Contenção do avanço dos ideais revolucionários. Redesenhar o mapa do continente europeu. Fortalecer as monarquias absolutistas na Europa. Para a consolidação desses objetivos, os países que participaram do encontro adotaram 3 princípios. E aqui, rapaziada, deixa eu fazer uma observação para quem está acompanhando legal a aula aí, ó. Dependendo do livro de história que você encontra, estarão 2 princípios e não 3. É porque alguns historiadores consideram o princípio da restauração pertencente ao princípio da legitimidade. Ok? Só que eu vou usar uma explicação tradicional, conservadora. A adoção dos 3 princípios.
que serão por mim explicados na aula de hoje. O primeiro deles, eu digo primeiro, porque ele já fora adotado em 1814. As reuniões começam e a primeira coisa adotada, a primeira medida adotada é a adoção desse princípio. Princípio não é lei, é o que orienta a elaboração de uma lei, ok? São os princípios norteadores do encontro. É o princípio da legitimidade. O que diz esse princípio? Napoleão derrubou um monte de família. Napoleão derrubou um monte de dinastia. E essas dinastias que foram por Napoleão derrubadas devem voltar ao poder. Então, o princípio da legitimidade é aquele que defende o retorno das antigas dinastias ao poder. Não por acaso, já em 1814, no início das reuniões, quem vai ocupar o lugar deixado por Napoleão será o Luís XVIII. Quem é o Luís XVIII? É um rei da linhagem dos Bourbons, é um rei da mesma linhagem do Luís XVI, que havia sido no passado guilhotinado pelo movimento revolucionário francês. Então, as famílias que foram derrubadas devem voltar ao poder. Quer dizer, o princípio da legitimidade estabeleceu como legítima a volta das antigas famílias aristocráticas, a volta das antigas dinastias ao poder. Lhes disse há pouco que não é por acaso que muitos historiadores consideram o princípio da restauração como um desdobramento do princípio da legitimidade. E é verdade. Mas ele tem uma pequena diferença. O princípio da legitimidade restabelece as antigas dinastias ao poder. O princípio da restauração ele é mais amplo e vem como complemento ao princípio da legitimidade. Por quê? Porque no poder, essa dinastia terá o direito de restabelecer o absolutismo monárquico. Então, se o princípio da legitimidade restabelece a volta dos Bourbons ao trono francês, o princípio da restauração irá restabelecimento do absolutismo monárquico. Então, tá claro, né? Tá claro. Para que, volto a repetir, o ideal é que você anote aí, entendeu? O ideal é que você participe dessa aula, pelo menos aí com um pouco de atenção, com disciplina. É o que se quer, é o que se pede. Vocês já perceberam que uma palavra que define o Congresso de Viena é não só a palavra conservadorismo. O Congresso de Viena não foi apenas um congresso conservador, foi um congresso reacionário. O que é ser reacionário? É querer voltar a viver como se vivia no passado.
É como se o Congresso de Viena dissesse mais ou menos o seguinte, ó, vamos esquecer essa Revolução Francesa aí e tal, se foi um surto. Já passou, é uma febre, já passou, causou grandes danos, né? A gente reconhece, mas vamos esquecer. Vamos voltar a ser o que éramos antes. Então, ao restabelecer as antigas dinastias, ao restabelecer a teoria do direito divino dos reis, porque veja só, não é apenas o rei voltar, a família voltar, é voltar a ter o poder que anteriormente tinha. Então, o Congresso de Viena torna inadequado ou inadequada aquela realidade do processo revolucionário francês. Ela é negada, ela é negligenciada. Existe uma incompatibilidade entre as dinastias com o movimento revolucionário na França. É incompatível. Está entendendo? Existe uma incompatibilidade. Então, por isso, o encontro é um encontro não apenas conservador. Ele não é apenas favorável à conservação dos poderes monárquicos, mas ele é favorável à volta de um estado de coisas do passado, à volta de uma cultura política. Bom, eu vou priorizar, eu estabelecerei como prioridade a explicação do terceiro princípio, que é o princípio do equilíbrio europeu. Princípio do equilíbrio europeu. Então vamos lá. Princípio da legitimidade, princípio da restauração, ok? E agora o princípio do equilíbrio. Olha o nome dele. Por que ele tem esse nome? Porque ele tem um claro objetivo: impedir o desequilíbrio. Porque Napoleão havia desequilibrado através da criação de um império, fruto de um processo expansionista. Então, para impedir processos expansionistas futuros, para impedir processos expansionistas futuros, os países participantes do encontro determinaram que a Europa deveria voltar a ter as antigas fronteiras que tinha antes de 1789, antes da Revolução Francesa. Marcão, eu quero entender o Congresso de Viena. Você quer entender o Congresso de Viena? Restabelecimento, restauração, recolocação, voltar ao passado. Então, as fronteiras europeias deveriam ser estabelecidas. Restabelecimento das fronteiras
europeias, restabelecimento das fronteiras europeias anteriores à Revolução Francesa. Então vamos lá, qual é a ideia predominante no encontro? A Europa deve voltar a ser e a ter o que eram e tinham antes da Revolução Francesa. Então, como era a Europa antes de 1789? Era desse jeito? Então ela deve voltar a ter essa configuração. Mas Napoleão, a França, por consequência, foram responsáveis pela destruição do continente europeu. Agora, esses países vitoriosos precisam de uma compensação. Então, o Congresso de Viena impõe compensações aos países vitoriosos. De que maneira? Através de uma série de indenizações impostas à França. Indenizações impostas à França. Aproximadamente 700 milhões de libras esterlinas. 700 milhões de libras esterlinas deveriam ser pagas aos países que tiveram prejuízos humanos e, principalmente, prejuízos materiais com o processo expansionista francês. A França perde os territórios que haviam sido conquistados e, acima de tudo, se vê obrigada a pagar indenizações de guerra aos países vitoriosos. Indenização de guerra imposta à França pelos países vitoriosos nas guerras napoleônicas. Ok? Então, esses três princípios acabaram norteando a adoção de uma série de medidas. E aqui o que eu vou colocar na lousa, repito, não são todas, viu, rapaziada? Até mesmo porque não daria tempo. Não há tempo hábil para isso aí. Então, o que eu vou tentar colocar aqui na lousa? Eu vou tentar colocar aquelas medidas de maior impacto. E sem sombra de dúvidas, dentre as medidas de maior impacto, a distribuição de territórios aos países. Por quê? Não é necessário que haja um equilíbrio. Não é necessário que haja um equilíbrio. Se é necessário que haja um equilíbrio, um país não pode ter mais territórios que outro. Então, áreas anexadas ao Império Francês serão divididas e distribuídas aos países vitoriosos.
distribuição de territórios anteriormente controlados pela França, conquistados por Napoleão, aos países que venceram Napoleão. Ok? Bom, então vamos lá. Eu vou colocar alguns exemplos aqui, viu? Vou colocar alguns exemplos aqui. Então vamos lá. Primeiro exemplo é a Áustria. O que a Áustria pegou? Você se lembra que uma das consequências do expansionismo napoleônico foi o fim do Sacro Império Germânico e a criação em seu lugar da chamada Confederação do Reno, Confederação de Estados Alemães. Pois bem, a Confederação do Reno desaparece. Uma parte desses estados alemães, como vocês verão, ficará com a Prússia. A outra parte ficará com a Áustria. Domínio sobre alguns estados alemães. E domínio sobre a região dos Balcãs. A região dos Balcãs, hoje Croácia, Eslovênia, Montenegro, Kosovo. Essas áreas foram anexadas ao domínio austríaco. Ok? A Prússia ficou com uma outra parte dos estados alemães e também com um pedaço da Polônia. A Rússia ficou com a outra parte da Polônia, bem como a atual Finlândia. A parte leste do território finlandês, a parte leste do território polonês foi para a Rússia, a parte oeste para a Prússia. Uma parte dos estados alemães para a Áustria, outra parte para a Prússia. E o atual território finlandês anexado ao Império Russo. A Bélgica é anexada à Holanda para a formação dos Países Baixos. A Suécia e a Noruega formam um só país. Então a gente pode perceber que as medidas adotadas pelo Congresso de Viena não ficaram restritas a esses 3 países. Ok? Mas esses países se beneficiaram, bem como se beneficiou a Inglaterra. A Inglaterra foi um outro país que se beneficiou do Congresso de Viena. Só que eu fui avisado aí que a aula está acabando. A explicação da Inglaterra, bem como a formação da Santa Aliança, doutrina Monroe, os desdobramentos do Congresso de Viena para a Europa, bem como para o continente americano, eu vou deixar para a próxima aula, viu, rapaziada? Aliás, a minha próxima aula com vocês também é ao vivo. Aí nessa próxima aula eu encerro com vocês a explicação deste importante
encontro. Rapaziada, bom, vamos lá, ó. Perguntas aí, fazendo um favor, hein, gente? Tenta participar. Tenta participar. Esses minutinhos finais aí, eles são destinados para isso. Então, caso alguém tenha alguma dúvida aí, por favor, participe. É Raif? Bom, maravilha, vamos lá. Os países vitoriosos que você fala, Marcão, foram os que derrotaram Napoleão? Sim. Foram os países vitoriosos nas guerras napoleônicas. Quais são as 3 observações que você disse no início? Região dos Balcãs fica aonde? A Marina está perguntando. Fica no leste europeu, na antiga Iugoslávia. Hoje Croácia, Sérvia, Bósnia. Essas áreas foram anexadas ao domínio austríaco. Samuel, a Polônia foi prejudicada pelo Congresso de Viena. Pô, velho, é o seguinte, ó. Você viu que ela foi duplamente prejudicada. Aliás, ó, Samuel, não sei se você gosta de história, cara, mas não sei se você se lembra, antes da Alemanha nazista invadir a União Soviética, o Hitler e o Stalin fizeram um acordo, o Pacto de Não Agressão. Uma das cláusulas dizia que uma parte da Polônia pertenceria à União Soviética, a outra parte à Alemanha nazista. Então, desculpa a expressão aí, mas a Polônia foi um dos países mais prejudicados, sem sombra de dúvidas. Porque ela foi aliada da França, lembra? A França aliou-se à Polônia, porque a Polônia era inimiga da Rússia. Como a França estava lutando contra a Rússia, ela se aliou à Polônia. Aliás, no caso particular do Napoleão, essa aliança foi inclusive carnal. A segunda esposa dele, a Maria Luísa, mãe de seu único filho, era polonesa, né? Mas deixa eu voltar lá. Ô, Isabela, você precisaria lembrar para mim em que momento da aula eu fiz essas observações. Alsácia e Lorena, não, segura a onda, Arthur. Boa observação. Essas áreas são áreas pertencentes à França, região de Estrasburgo e tal. Elas serão anexadas ao Império Alemão durante o processo de unificação da Alemanha. Então, para responder a sua pergunta, o Congresso de Viena será profundamente atingido pelo expansionismo da Prússia, pela formação da Alemanha. É o processo de unificação da Alemanha que encerra, em definitivo, o Congresso de Viena. Boa observação, Thaís. Mas quem é que França que está participando das negociações? É a França dos Bourbons. É a França dos Bourbons. Entendeu? Pô, eu falei, né, rapaziada? Vamos tentar manter o que eu quero não é isso aí. A Suécia e a Noruega se uniram. Sim, tá, boa observação. O predomínio do nome sueco. É como se a Noruega fosse anexada aos domínios da Suécia. Deixa eu voltar aqui. Por que o Sacro Império Romano não voltou após a derrota de Napoleão? Os países não queriam restaurar a Europa. Perfeito, boa observação. Só que 2 dos principais países vitoriosos, Vinícius, que foram a Prússia e a Rússia, tinham ambições sobre essas áreas.
Na verdade, o antigo Sacro Império Romano, que desaparece, ele não é restabelecido, mas suas fronteiras serão redefinidas pela Rússia e pela Prússia, pela Áustria e pela Prússia, que tinham interesses nesses estados alemães. Boa observação. Então, o Sacro Império Romano não é restabelecido por causa dos interesses austríacos, por causa dos interesses do Reino da Prússia. Pedro, Napoleão sai de Elba e depois é preso. Não, peraí. Ele sai de Elba, depois começa o governo de 100 dias. Ele volta a ser preso depois da Batalha de Waterloo. Tá, não, peraí, ó. Aí, ô Mariane, deixa eu levar sua pergunta para um outro caminho aí, ó. Presta atenção. Por isso que o sentimento anti-russo, você está escutando? Por isso que o sentimento anti-russo é tão forte nessas regiões. Sentimento anti-russo na Finlândia, sentimento anti-russo na Polônia. Aliás, se você quiser fazer um aprofundamento, o fim do socialismo, que também será o fim do domínio soviético, começou na Polônia, não é por acaso que começou na Polônia. Porque o que é o socialismo para os poloneses? Uma imposição russa, uma imposição soviética. Então, forte sentimento anti-russa. Ah, tá, Isabela. Tá, então vamos lá, entendi. As 3 observações são: Áustria, Prússia e Rússia são países absolutistas. Inglaterra é uma monarquia parlamentarista, liberal. E a França, que participa do encontro, não é a França de Napoleão, é a França dos Bourbons. Essas foram as 3 observações que foram por mim feitas. Ok? Firmeza, pessoal? Manda um salve aí, manda um alô aí. Hã? Vamos despedir. Não, durou 117. 117 dias, mas isso não importa, né, velho? Isso não é necessário. Firmeza? Obrigado, viu, Marina? Saudade de vocês também. Manda um abraço aí, rapaziada. Vamos despedir. Vamos despedir. Até a próxima, viu? Até a próxima. Um abração a todos. Que vocês tenham um bom final de semana aí, rapaziada. Tá lá, ó, Raul, Felipe, Maria Alice, Lucas, Mirela, Vinícius, Bruno, Mateus, Raif. Os Bourbons tinham oposição? Claro, os Bourbons foram derrubados pela Revolução Francesa. E agora eles voltam ao poder. Vinícius, aquele óculos é o seguinte, meu velho, só para ocasiões especiais, né? Senão os comercialinos não conseguem, né? Senão eu vou sofrer um atentado aí, os bafudos não vão aguentar me ver com aquele óculos todos os dias, não. Firmeza? Obrigado também.